Olá pessoal, tudo bem? Eu retornei dessa vez agora em vídeo, até então eu vinha fazendo podcasts, para falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante, que é o planejamento de marketing. Eu sou Alan Tadini, sócio proprietário do estúdio Digimax, tenho alguns blogs, trabalho também com marketing digital, e nesses 12 anos que eu tenho as minhas empresas, que eu tenho buscado atender o mercado, suprir o mercado nessa área de marketing, de comunicação, principalmente na área de produção audiovisual, eu percebi que muitos clientes fazem muitas manobras, muitas táticas pontuais. E quando você vai perguntar para eles, dentro do planejamento deles, aonde aquele material, aquela produção, aonde aquela ação de vendas, ou de marketing, ou publicitária, vai se encaixar, eles dizem que eles precisam aumentar a venda naquele momento e ponto final. Então eu comecei a perceber que as pequenas empresas, principalmente as grandes não, né, isso é uma coisa comum nas grandes empresas, mas as pequenas empresas, talvez por falta de conhecimento, talvez porque muitas delas são pessoas que resolveram montar um negócio porque elas eram boas naquele negócio e resolveram montar uma empresa, talvez por não querer mais serem empregados, ou talvez porque na família isso já vem de geração para geração. Então, vários motivos, né? O meu motivo, quando eu montei a minha empresa, foi a sensação de necessidade de poder trabalhar numa área que eu gostasse. Então, lá atrás, há 12 anos atrás, na verdade, acho que esse ano vai fazer 13 anos, quando eu montei a primeira empresa, quando eu ingressei nessa linha de empreendedorismo, depois de mais de 8 anos trabalhando para a indústria, trabalhando dentro de empresa, na área de engenharia, que é uma área que demanda bastante planejamento também, eu comecei a perceber durante esse tempo todo essa carência, essa necessidade de fazer esse planejamento. E outra coisa que eu percebi também, que acontece muito, é que muitas dessas empresas não fazem por dois motivos. O primeiro deles é que eles não imaginam a importância disso. Por que se fazer um planejamento estratégico? E o outro grande motivo é porque eles imaginam que é muito caro. Ou muitas deles acham que já que eu vou ter que fazer esse planejamento e ter que ir ajustando ele no meio do caminho, então eu vou fazendo de acordo, né? Eu vou atuando de acordo com a sensação, a necessidade que eu percebendo. E não é bem por aí, tá? Inclusive, quando eu fiz a minha MBA em Marketing pela FGV, uma das matérias principais que a gente só vai aprender lá no final é justamente planejamento estratégico de marketing. E para cada tipo de empresa, para cada tipo de negócio, para cada ramo de atuação, para cada região, cada uma dessas variáveis vai gerar um plano de marketing diferente. Depende também se a empresa é de serviço, se a empresa é comércio, se é uma indústria pequena. Então eu reparei isso, que muitas pequenas empresas elas não fazem esse planejamento. E agora eu acho que é importante explicar o porquê que é importante fazer um planejamento de marketing. E não apenas fazer um planejamento, mas fazer um que seja bem feito. Antes de fazer um planejamento de marketing, as empresas precisam saber qual que é o motivo delas existirem. Existe um equívoco muito grande que muitas pessoas ainda montam a empresa pensando no dinheiro que elas vão ganhar. É claro que ganhar dinheiro é um grande motivador, mas o motivador principal nunca é ganhar dinheiro. O motivador principal de todas as pessoas no mundo, com exceção de poucas pessoas, mas a grande maioria das pessoas no mundo, eu diria, arriscaria um número de 90% dessas pessoas, a grande motivação delas é a realização pessoal. O que elas vão fazer com esse dinheiro? Para que serve esse dinheiro? Então, quando você monta uma empresa, não basta simplesmente você montar um negócio pelo negócio, porque a empresa ela só existe por uma única razão: atender às necessidades da comunidade. É claro que se a empresa não der lucro, não há motivação para que o proprietário, para que o dono dela prossiga com essa empresa. Isso é o básico. Porém, o que mantém uma empresa funcionando é o quanto ela atende às necessidades de uma determinada sociedade, de uma determinada comunidade, daquela área, daquele ramo a que ela pertence. Então, quando você está montando a tua empresa, quando você tem a sua empresa, pensa no seguinte, antes de pensar no seu planejamento: para que existe essa empresa? Tem muita gente que tem texto pronto para fazer aquela parte. Tem muitas empresas que eu reparo que missão, visão e valores são praticamente textos prontos, ou eles seguem um tutorialzinho da internet, mas se aquilo não falar no coração
do proprietário, se aquilo não for uma verdade para o proprietário da empresa, aquilo não vai passar de palavra vazia. Então a primeira coisa que você faz, essa é uma dica muito importante, isso não é uma coisa técnica simplesmente, isso não é uma coisa que, Alan, qualquer curso, qualquer textinho sobre planejamento estratégico de empresa na internet ou no Sebrae, eles vão falar que tem que fazer esses 3. Mas o motivo de você fazer esses 3 é que justamente ele tem que estar de acordo com os seus valores. Tem que ser de acordo com o que você quer, tem que ser de acordo com o que você procura, com aquela que você sabe que é certo para você. Que é aquilo que vai fazer você acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou para aquela empresa porque eu vou conseguir atender essas pessoas. E isso não é qualquer tipo de demagogia, isso não é uma coisa de otimismo exacerbado, isso não são só palavras bonitas, de jeito nenhum. E por que eu estou te falando isso? Porque a partir da hora que você tem uma empresa, que essa empresa cumpre um papel para a sociedade, ela começa a se tornar necessária. A empresa ela precisa ser servidora. Eu acho que vocês já ouviram falar do tal dos líderes servidores, né? Líderes servidores. Né? Isso estava muito em alta aí até uns 10 anos atrás, né? Sobre líderes servidores, né? Aquele livro, O Monge Executivo, fala bastante sobre isso. Depois teve um outro livro também, que eu não me lembro muito bem o nome, mas tem a ver com como se tornar um líder servidor, uma coisa assim. Então a sua empresa, ela precisa servir a sociedade. A partir do momento que a sua empresa servir a sociedade, a sua empresa vai ter sucesso. E como você tem um sucesso planejado e sustentado? É justamente fazendo o seu planejamento estratégico. O primeiro planejamento que vem antes do planejamento de marketing é o planejamento estratégico da empresa. Para que existimos, aonde nós vamos, quem nós somos, a quem nós atendemos. E logo em seguida você começa a fazer um planejamento estratégico. Planejamento estratégico são quais as estratégias, qual que é o caminhar que a nossa empresa vai seguir. E isso é importante porque quando você não tem um lugar que você quer chegar, que é o primeiro ponto de qualquer planejamento estratégico, quando você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Eu acho que em Alice, né, que a Alice pergunta isso, na Alice no País das Maravilhas, ela pergunta isso para o gato, e o gato ela pergunta para qual caminho eu devo ir. E o gato responde para ela, para onde você vai? Daí ela fala assim, eu não sei. Daí ele responde para ela, então qualquer caminho serve. Então a importância primal de você fazer o seu planejamento estratégico é porque nesse planejamento a primeira coisa que você define é para onde a gente vai. Né? Qual o caminho que a gente quer? A partir daí, desse caminho, você vai pensar quais as estratégias, qual é cada ponto, qual a sequência de estratégias que eu vou cumprir para poder atingir isso. E isso é importante porque é dessa forma que você faz uma métrica para saber se está funcionando. Então como é que você sabe se aquele comercial que você colocou na televisão, se aquela publicidade, se aquela ação dentro da loja, se o comportamento dos seus funcionários, se a forma com que você atende seus clientes, aquilo está suprindo, está dando resultado. Você vai ver isso simplesmente nos números. Existem várias métricas que você pode usar. E muitas vezes os números podem estar te enganando. Os números podem estar te enganando. Os números de faturamento, os números de custos. Tem um monte de coisas ali que podem estar te enganando. E isso é muito importante, porque às vezes vai aparecer oportunidades, vai aparecer negócios ali no meio desse caminhar. E às vezes esses negócios que vão pintar, eles podem desviar você do prêmio que você determinou no final do seu planejamento. Porque o seu planejamento lá no final, você vai colocar qual que é o objetivo dele. Por que você está fazendo isso? Qual que é o ponto que você quer chegar? E lá naquele lugar tem o seu prêmio. E não importa, o prêmio é você que vai determinar o que for importante para você. Isso é muito importante. Então não dá para você usar um planejamento de outra empresa, você tem que usar esse planejamento. O que você fez. Por quê? Porque é esse que te dá a real motivação. Você é o dono da tua empresa. Você é a única pessoa que vai saber. E tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque se você ainda assim, depois de eu te explicar isso tudo, você não vê a real importância de você fazer um planejamento de marketing, pode ser que você esteja deixando mais espaço para os seus concorrentes. Daí você começa a achar que o negócio é difícil, que o mercado está complicado, mas ao mesmo tempo está cheio de gente ganhando dinheiro. Está cheio de gente conseguindo ganhar esse mercado. Se tem gente conseguindo, você também consegue. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. No próximo material eu vou falar sobre a importância de se ter um bom atendimento na tua empresa. Hoje em dia, uma das coisas que a gente mais percebe é que as empresas elas pecam muito no atendimento. Às vezes elas têm um produto de qualidade, elas têm um ambiente de qualidade, mas na hora do atendimento elas acabam pecando de uma forma que o cliente acaba não querendo voltar, ele não quer continuar, e o pior, ele ainda consegue sair por aí falando mal de você. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.